ansiosa. Eu gosto da fenomenologia. Foi. Gente, então, hoje nós estamos recebendo com muita honra o Fabrício Ramos de Oliveira, né? O Fabrício vai vir falar sobre as contribuições da fenomenologia hermenêutica em pronto atendimento ao Covid-19, que é o que a gente faz, estamos muito felizes por isso. Não fazemos em fenomenologia, né? Mas vamos ver se a gente está conseguindo fazer alguma coisa parecida aí, Fabrício. Depois é até legal a gente... Eu acredito que não vai ser muito diferente, não. Eu também. Aí depois a gente discute isso. Legal, legal. O Fabrício, gente, ele é formado pela Unifil em 2010. Ele é especialista em psicologia clínica pela UEL em 2012, graduado em filosofia pela UEL. Vocês acreditam que ele foi fazer filosofia, gente? Então a gente vai ver muito bem hoje, hein? Aproveitem. Ele é mestre em psicologia pela UEM em 2016, docente de psicologia desde 2013, lá na Unifil. E ele atua também na especialização em psicologia humanista do IMCP e de um curso de formação em psicoterapia fenomenológica existencial do Instituto Veredas de Maringá. E ele é psicólogo clínico de base fenomenológica existencial. Tá bom assim, Fabrício? Ótimo, muito obrigado. E ele também é pai do Benjamin e da Ana Liz. Ana Liz. Ai, que lindo esse nome. É um prazer, viu, Fabrício? Agora a fala é toda Eu que agradeço. Correta. Muito obrigado. Bom, eu quero iniciar agradecendo, né, o convite, né, me deixou meus dias aí, desde o convite, muito feliz e muito empolgado, né, um desafio, principalmente falar de uma área da psicologia que é recente ainda, né, na nossa região ela ainda não é tão forte, né, e daí só para contextualizar um pouquinho, né, como a Josi já falou, eu me formei em 2010 em psicologia pela Unifil e eu trabalhei com a psicanálise winnicottiana até 2013. Em 2013 eu tive uma crise existencial. Que aconteceu? No meio da psicologia, eu comecei daí a filosofia na UEL, né, que foi o que me aproximou bastante da fenomenologia, do existencialismo. Né? Então, a partir disso, eu tive uma relação muito grande, eu comecei a fazer diálogos, tanto que no meu currículo aparece muito Winnicott Heidegger, né? Então, existencialismo e psicanálise inglesa, né? E daí o que aconteceu? Eu me vi na clínica em 2013, mês de 2013, eu me vi não correspondendo à visão de homem de mundo e ao manejo que a psicanálise exigia. Né? Então, eu me vi uma farsa em determinado momento, e a partir desse momento daí eu tive que escolher ou me firmar como psicanalista, né, psicoterapeuta de base psicanalítica, ou assumir a fenomenologia, né. E daí o que foi o divisor de águas é que no primeiro processo seletivo do mestrado, eu reprovei porque eu quis usar os dois autores de áreas diferentes. Né? Daí a minha orientadora falou, Fabrício, você só não entrou nesse processo porque você escolheu dois autores, não tem um professor aqui, eu acho que vai assumir essa bucha aí, porque são áreas próximas, porém distintas, né? Daí ela me orientou, até ela foi muito bacana, falou assim, escolhe uma dessas que daí acho que dá tudo certo. Daí no outro ano deu tudo certo. Desde então eu trabalho com a fenomenologia hermenêutica, tá? Eu vou iniciar falando um pouquinho desses termos, tá? Gente, eu vou tentar falar, trazer bastante a prática, porque eu entendo que eu acho que isso seria o mais relevante, né, para vocês, porém é muito difícil falar dessa prática sem falar um pouquinho da base, né? Eu acho que daí o pensamento ele se perde, né? Só uma dúvida antes de eu continuar, quem aqui tem ideia, conhece, já estudou, já leu, já se aproximou, já viu alguma coisa sobre esse assunto, sobre essa perspectiva psicológica? Já?
Acho que quase ninguém, né? Poucas pessoas, né? Então tá. Ô, Fabrício, eu sou muito Pode- crua mesmo, eu nunca sei Tá. a diferença, sabe, entre Ah, o legal, Josi. existencialismo, fenomenologia. Acho que seria legal se você, em algum Tá. momento, puder entrar. Eu vou de forma bem breve, daí, né, em algum outro momento, férias de vocês, se vocês quiserem formar um grupo, a gente conversar só sobre essas questões essas diferenças, porque é um lugar onde se peca muito, né? O que eu percebo? A graduação e a pós-graduação me mostrou, e a prática também, que a análise do comportamento e a psicanálise tem muito claro os seus termos, tem muito claro os seus fundamentos, né? A fenomenologia, eu vejo uma galera, colegas, até pessoas, assim, até autores renomados, muitas vezes utilizando de uma forma um pouco aí errada alguns conceitos, né? Então, o que acontece? Por que fenomenologia hermenêutica? Quando se pensa, quando vocês ouvirem o termo fenomenologia hermenêutica, se trata de uma psicologia pautada na filosofia do Martin Heidegger, Ser e Tempo, Dasein, né? Isso aqui pode ser traduzido, né, por Dasein's análise, que eu acho que é o termo mais comum, né, no meio da prática clínica, né? E temos o termo fenomenologia existencial. Por quê? Fenomenologia hermenêutica é exclusiva para o Heidegger. Pensando em fenomenologia existencial, daí já pode entrar a logoterapia do Viktor Frankl, pode entrar a Gestalt terapia, pode entrar a psicoterapia de base sartriana, existencialista, né? Daí entra alguns outros autores, tá? O que não entra aqui? O humanismo do Carl Rogers. Não entra em nenhuma. Daí ele entra numa psicologia humanista, daí seria outro termo, humanista fenomenológica. Né? Por isso que a gente confunde. É, porque tem as diferenças de humanismo, existencialismo e fenomenologia. De forma muito breve, gente, muito rasa, me desculpe, mas não dá tempo, né? Mas assim, humanismo. Entende-se que o homem já parte de um potencial inato. Eu vou fazer uma relação bem grotesca. Entende-se que o homem é igual uma semente de árvore que tem nela o potencial de se tornar humano. Então, tem algo inato, né, que já parte de mim, que seriam os recursos, os potenciais de ser homem. Esses potenciais são linguagem, força, compreensão, intelecto, sentimentos, desejos, etc. Né? Tudo que compõe aí o que nós podemos chamar de humano. Tá? O existencialismo, ele já parte do nada. O que é partir do nada? Ele tem um entendimento de um homem partindo de uma indeterminação. O homem é indeterminado. Por quê? As escolhas que ele faz no decorrer da sua vida, né? A partir dos contextos em que ele está inserido, da nossa época, da nossa história, do momento que nós existimos, esse homem vai se tornando. Né? Por isso que existem as diferenças. Né? No humanismo, a essência, né, precede a existência, no existencialismo a existência precede a essência. Tá? No fim das contas, né, com Sartre, até no fim da obra do Sartre, nós vamos perceber estudos e um texto dele muito importante, que é o existencialismo é o humanismo, que não tem como separar muitos dos dois, né? Vão ter alguns outros filósofos, Paul Tillich, que é um cara que vai trabalhar muito essa questão do existencialismo, do humanismo junto, e temos a fenomenologia. A fenomenologia é um coringa, né? Por que eu falo isso? Todo mundo conhece coringa de baralho, né? É o cara que substitui ali alguma coisa, serve para fazer algumas outras novas jogadas, né? Abre as cartas, as jogadas, né? O que isso quer dizer? Epistemologicamente falando, fenomenologia é uma teoria do conhecimento que vai substituir e vai rever o paradigma cartesiano, né? Mecanicista, tudo mais, né? Materialista até. E, ao mesmo tempo, é uma metodologia. Só que
principalmente quando a psicologia vai bebendo dessa fonte, que é a fenomenologia, a fenomenologia ela se coloca, assim como o existencialismo também, não vou falar de humanismo aqui, tá? Como uma postura e uma ação, como um modo de ser, tá? Então, já parte aí a nossa prática, né? A teoria e a prática fenomenológica hermenêutica ou fenomenológica existencial é uma postura frente ao mundo, que culmina com uma visão de homem muito, muito específica, que é uma visão de homem existencial e fenomenológica, e culmina aí com um modo de ser que vai ser tratado sempre num âmbito situacional e num âmbito relacional, né? Por isso que eu coloquei até em pronto atendimento, pelo fato do quê? Pelo fato de que a perspectiva, a psicologia fenomenológica hermenêutica ou existencial, tá? Ela permite e ela pede que se trate a situação e o momento em que se está vivendo, né? Concretamente, aquela situação, né? Só que para tratar essa situação, nós precisamos aí de alguns embasamentos, tá? Então, pode passar, Nath, por favor. Então, ó, qual que é a proposta de atuação aqui da fenomenologia hermenêutica na psicologia? Então, como eu já disse para vocês, acontece numa situação real e concreta. O que é muito interessante, e eu tenho me aprofundado mais, depois se vocês quiserem até bibliografia eu passo, né, é o quê? Essa perspectiva tem possibilitado muito atendimentos pontuais, como uma psicoterapia breve, mas mais pontuais ainda como um plantão psicológico, que é algo que eu vou discorrer um pouco mais aqui, tá? Porque são aquelas situações que a pessoa chega ali naquele momento, naquela situação, e aquela situação precisa ser, né, correspondida na hora, né? Então, ela traz isso. O fundamento, né, a orientação, é o Heidegger, Martin Heidegger, filosofia ou ontologia, né, do ser aí, e daí aqui o negócio começa a engrossar, né. Bom, gente, o que tem a ver o Heidegger com isso? O Heidegger, ele é um cara, na filosofia, ele é discípulo do Husserl, que é o pai da fenomenologia, tá? O Husserl aqui com H, tem o Husserl com R também, que é da linguística, da lógica e da ciência, né? Só que o Heidegger, ele vai fazer o quê? A questão do Heidegger é a questão do tempo. E por que ele não fala de homem? Né? Aqui a psicologia ela permite essa aproximação no sentido de que o Dasein, que traduzido para o português seria o ser aí, é aquele que pode compreender e questionar a si mesmo. Mas aí tem um cuidado muito importante que a gente precisa fazer. Porque essa compreensão não é intelectual. Né? Essa compreensão não é racional. Essa compreensão para nós aqui vai ser entendida sempre como descoberta. Ou seja, e entendam que aqui, pelo nosso curto tempo, vou estar associando o Dasein ao homem, tá? Até porque é uma linguagem estranha, né? Pra gente ainda. E daí, ó, para simplificar, eu vou vir para nossa realidade, para o nosso mundo. Quem somos nós no mundo? Nós surgimos do nada, né? Nós não existíamos, passamos a existir, nascemos. Ponto, um fato. Nascer quer dizer que eu passo a existir em um mundo que já acontecia sem mim. Porém, a partir do momento que nós surgimos, nós passamos a acontecer com o mundo, junto a ele, ao mesmo tempo. Aqui está a grande pegada.
a existência minha e do mundo, elas acontecem juntas e ao mesmo tempo. Essa é a perspectiva de ser no mundo, né? Ser no mundo quer dizer que eu e o mundo, tudo aquilo que eu encontro e que me encontra, só tem razão, melhor, só tem sentido se existir ao mesmo tempo. Imagina se eu entro aqui na sala e não tem ninguém, de que ia adiantar? E daí, se a gente pensa nessa perspectiva, é sempre encontro. Então, o que acontece? Né? Pode passar, Nath. Isso, aqui que eu quero. Esse aqui, pessoal, é basicamente o tripé da psicoterapia fenomenológica hermenêutica. Isso aqui vai ser... Eu vou destrinchar isso aqui rapidinho para a gente, né, caminhar. Mas o que acontece aqui? Porque daí eu já vou para o Covid já e para a vivência do Covid, tá? Bom, toda e qualquer teoria, pensamento e prática é pautada num pensamento, né, numa fundamentação, num embasamento teórico, né, numa epistemologia, numa visão de homem e de mundo e numa prática, né, numa análise, né, num método. Bom, o que a psicoterapia fenomenológica hermenêutica faz? Ela tem como fenomenologia e hermenêutica seus fundamentos, tá? Fenomenologia quer dizer que não existe homem separado do mundo nenhum. Não existe distinção sujeito-objeto, existe o quê? Existência ao mesmo tempo, existência mútua, né? Coexistência entre eles. E daí o quê? Fenomenologia é voltar às coisas mesmas. Voltar às coisas mesmas é o seguinte, um exemplo bem simples. Vocês estão andando na rua, eu estou andando na rua e vejo do outro lado da rua, na hora que eu vejo falar a Josi. Só que eu não tenho certeza que é Josi. Eu tenho dois caminhos para tomar. Eu posso seguir duas metodologias. Eu posso escolher o caminho de aceitar que é a Josi, pelas características da pessoa que eu vi, do outro lado, e depois até sair falando para ele, eu vi a Josi hoje. Ou eu posso sinalizar para a pessoa, cruzar a rua e ir até ela. Isso é ir às coisas mesmas. É experienciar. Isso quer dizer vivência. Não tem como acontecer uma vivência sem acontecer um encontro. Né? E aqui já está uma pegada interessante que o nosso trabalho exige muito hoje, que é o encontro. Né? E que o Covid veio para realmente colocar isso em pauta e em jogo. Né? O desafio é esse. Né? Então, o que acontece? A base é essa, voltar às coisas mesmas, e a hermenêutica, porque, nossa, saiu com dois Cs ali, com um só, tá? A hermenêutica devido ao fato de que hermeneuta, literalmente, seria a arte de interpretar. E daí, o Heidegger, ele entende o seguinte, eu preciso investigar, para alguém falar sobre o sentido, o significado de existir, de ser, eu preciso falar com alguém que consiga me responder isso. Que tem essa condição hermenêutica. E só o homem tem essa condição até hoje, né? Não quer dizer que não vai surgir outra espécie, outro ser aí que seja capaz. Então, por que hermenêutica? Porque aquele que eu trato, né? Daí, pessoal, usem o nome que vocês quiserem, cliente, paciente, não vou me prender a isso aqui, tá? Existente, participante, daí tem outros termos aí que é da pegada até da existencialista, mas assim, o nosso paciente, o nosso cliente é aquele que consegue compreender, interpretar a sua própria vida. Porém, precisa de um mediador, somos nós. Né? E é muito legal que eu acredito que no fim vocês vão ver que, assim, o que muda é a base teórica. Porque o que acontece e o objetivo sempre vai ser muito parecido, né?
Então, esses são fundamentos. A visão de homem. O homem é livre, é indeterminado, é sempre uma possibilidade de ser e é sempre finito. Isso nós podemos chamar no Heidegger de existenciais. Existencial é aquilo que não tem como não considerar para o ser. O homem é isso. Então, nós somos livres. Tanto que nós somos livres que a todo momento nós temos que escolher alguma coisa. Nós somos indeterminados porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso desistir de tudo e virar... E pegar uma mochila e virar mochileiro. Eu tenho até a possibilidade de tirar minha vida, né? Ou de dar sentido a ela, né? Então, mas essa indeterminação quer dizer que existe sempre a possibilidade de, por isso que somos sempre um poder ser. O Heidegger vai até um pouquinho mais fundo, ele diz assim, o homem ele tem que lidar com a questão, com a tarefa inexorável de ter que ser. Nós temos que ser a todo momento. Tem que ser pai, tem que ser professor, tem que ser psicólogo, tem que ser irmão, tem que ser filho, tem que ser marido, tem que ser amigo, tem que ser colega, tem que ser bom, tem que ser produtivo, tem que ter dinheiro. Gente, já cansei já, tô cansado. E daí que o Covid trouxe demais, o que o Covid trouxe? Já vamos aí trazer para o nosso contexto atual, né, que todos nós vivenciamos. Uma das coisas que que é a base de entendimento é, assim, o quanto o indivíduo ele está com a sua possibilidade de ser, ou quanto isso está restrito a ele. Tanto que quando se discute saúde e doença, nessa perspectiva, eu vou discutir muito isso, restrição ou possibilidade de tornar-se, de investir no mundo, de continuar sendo, de liberdade, né? Então, e daí a finitude. A única certeza que nós temos quando nós iniciamos a vida é que ela vai acabar. Isso não tem como tirar. Isso não tem pensamento, teoria, conceito que possa mudar, né? E é isso que a pandemia trouxe. A pandemia aproximou muito a finitude do homem, que é algo que o homem foge, né? Nós fugimos da angústia, nós fugimos de mal-estar, nós fugimos de tudo. Por quê? Porque como nós surgimos num mundo e que ele já acontece, nós passamos a fazer parte dele. E na maior parte da nossa vida, nós faremos parte dele. Todos nós trabalhamos? Sim. Estudamos? Sim. Temos rede social? Sim. Temos família? Sim. Temos casa? Sim. Temos dinheiro? A situação não está tão boa, mas tem. Temos hobby, gosto. Essa é a vida compartilhada. Essa é a vida em comunidade, né? Essa é a vida, esse é o senso comum, que é o quê? Nós compartilharmos uma vida em que todo mundo compartilha. Só que o Heidegger diz o seguinte, ser tudo isso que a vida que já está acontecendo nos exige, isso oculta o meu sentido autêntico, genuíno, espontâneo de ser. Nós somos engolidos, né? Eu vou usar até em algum slide aí o Han lá da Sociedade do Cansaço. Por quê? Porque nós estamos produzindo, nós estamos acumulando tanto, e no fim nós não temos nada. E daí, inevitavelmente, eu tenho que falar com vocês, com o Covid, que assim, nós estamos na era da depressão. Sim, ainda estamos, talvez é o assunto, né, é a psicopatologia vigente, mas estamos na era do tédio, ainda mais com a pandemia, é o tempo que não passa. Não sei vocês, eu me sinto em 2020 ainda.
Não parece que teve mudança de ano, né? Então, é nesse lugar que a análise acontece. E o que acontece com a pandemia? A pandemia, lógico, o que a pandemia fez? Eu saía todo dia, todo dia eu tinha minha rotina, tinha meu hábito, que foi quebrado. Tanto de afazeres como de encontros, né? Então, quebrar essa lógica, que é uma lógica comum, causa o quê? Causa mal-estar e estranhamento. E aí que está a pegada. Mal-estar e estranhamento é onde o psicólogo, na fenomenologia hermenêutica, ele analisa. Que o Heidegger chama de tonalidades afetivas, que nós podemos traduzir para uma linguagem mais coloquial por humor. Só que aqui tem uma pegada muito, muito filosófica, na verdade, que é o quê? Eu não posso falar aqui de sentimentos, porque sentimentos remete a comportamento interno, né? E eu não posso falar... então, não é interno. E também não é externo. É no entre. É entre o homem e o mundo. Então, eu não me sinto angustiado porque eu estou me sentindo mal. Eu me sinto angustiado porque a sintonia, o encontro, a afinação, eu-mundo, não tá bacana. As notas não estão afinadinhas. Aqui aparece os humores, que são o quê? A angústia, que daí o que acontece? Vai ter uma discussão dentro dessa perspectiva de existe a angústia patológica, que é a angústia que nós vemos lá no DSM, né, com transtorno de ansiedade generalizada, né, crises de ansiedade, até podemos colocar os quadros de pânico, né, que é diferente de uma crise de ansiedade, mas ele traz também esse mal-estar, né, para uma discussão de uma angústia existencial. É outra pegada, tá? Uma culpa também, existe uma culpa patológica, uma culpa existencial. Existe o tédio, existe o medo. Tudo isso são manifestações, são fenômenos que me mostram a articulação do homem com o mundo e que, de certa forma, faz com que ou ele continua mantendo esse cotidiano, que é automático, daí, né, pessoal, a gente não pensa para fazer as coisas. Na hora que as meninas entrarem em contato e falarem, Fabrício, eu topo. Eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Em determinado dia, eu tenho que sentar, tenho que montar tal hora eu vou entrar aqui, vou ver o link, vou entrar em tal coisa, fazer tal coisa. Né? E daí, o propósito, né? O que é essa perspectiva quer? Essa perspectiva, só um minutinho, gente. Essa perspectiva pretende facilitar que o indivíduo ele estranhe o modo como ele é. E não tem nada a ver com certo e errado e com juízo de valor. Tá? É um estranho no sentido do indivíduo, a partir do momento que eu estou vivenciando uma crise mundial, em que pessoas estão adoecendo, o adoecer me coloca extremamente em risco de morrer. Inevitavelmente isso vai me impactar. Só que ao mesmo tempo, eu tenho no mundo muitos instrumentos para fugir disso, né? Para me distrair, né? Então nós nos distraímos. Fora, gente, nem vamos entrar aqui na questão de negacionismo, etc, tal, que hoje acontece em relação à ciência, né? Então, qual que é o lance? O paciente com COVID. Vamos pensar.
E aqui tem uma pegada que é o seguinte, eu não posso partir de pressuposto, né? Eu tenho que partir do que está acontecendo no momento que está acontecendo. Só que é inevitável isso. Eu faço parte desse mundo igual todo mundo faz. E esse mundo já me ensinou a ter um olhar, né, viciado pelas coisas. Né? Eu olho tal coisa, eu já posso descrever aquilo. Né? Porém, eu posso fazer isso, mas quando diz respeito ao humano e ao encontro, ou melhor, a uma análise, né, por meio de uma prática, eu tenho que suspender as ideias que eu tenho. Né? A pessoa está assim, 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 crise de ansiedade. Eu posso fazer essa leitura, mas eu tenho que colocar isso do lado aqui, e falar assim, vamos ver o que ela tem para me dizer. Né? Porque igual eu falei que eu tenho que atravessar a rua e confirmar se é a Josi na rua, eu tenho que esperar a pessoa manifestar o que é para ela. Né? Nas supervisões aparece muito para mim assim, ai, professor, mas a pessoa trouxe tal coisa e tal, que é irrelevante. Daí me pergunta na lata, é irrelevante para quem? Pode ser para mim, não quer dizer que para o outro. Né? E daí o que acontece? Como é algo muito situacional do acontecimento, a nossa prática envolve dois instrumentos que todas as práticas têm, que é a escuta e fala. Mas a escuta é pautada nas tonalidades afetivas, aqui que está a diferença. Né? Na verdade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso escutar aquilo, o sentido do indivíduo de ser daquele modo que ele está sendo e o impacto que a situação em que ele está existindo provoca nele. Então, por exemplo, atendimento a pessoas pós-Covid. É muito interessante algumas mudanças que acontecem. Né? Por exemplo, a questão do sentido, para alguns casos, aparece muito mais a questão do sentido da vida, principalmente pacientes que foram internados, ou pacientes que estão internados. E daí, quando nós vamos para pronto atendimento, é pior ainda, porque a equipe multiprofissional está sobrecarregada, qualquer manifestação emocional, eles não dão conta de filtrar, entender que aquele momento é realmente um momento delicado, que aquela pessoa está afetada e não tem como não estar. Além disso, essa pessoa, lógico, não vai estar acompanhada, porque hoje não é possível, né? Aglomeração e ter um acompanhante, a não ser que seja menor de idade. Mas essa pessoa, muitas vezes, vai ter essa questão do acompanhamento, né? Mais do que isso, aquela pessoa que está ali, aquele profissional está sobrecarregado, e nós, enquanto psicólogos, nós temos que dar conta do paciente, da equipe e da mediação com a família. Né? Então, é uma leitura muito abrangente, né, que nós temos que fazer. Porque, assim, se chega para a pessoa, e daí tem todas as outras coisas, né? A pessoa chega e a pessoa tem faz parte do modo de ser dela negar a vacina. Você não pode obrigar ela a tomar vacina. Só que talvez, daí a leitura você tem que... por isso que eu acho mágico o plantão psicológico, porque é algo que ele não tem uma estrutura fixa. Né? Às vezes você tem que ficar 3 horas falando com o paciente. Por quê? Às vezes é só falta de informação, às vezes é falta de compreensão. Daí você tem que entender o modo de vida desse paciente, as referências que ele tem. Você tem que entender se ele entende o que ele está fazendo ali, e mais do que isso, como ele se sente estando ali. Né? Porque em muitos casos chega ali, a enfermagem manda chamar o psicólogo. Vai lá, Fabrício, fulano de tal tá surtando. Chega lá, fulano tá chorando, por quê? Porque acabou de descobrir que a mãe que estava internada morreu de Covid.
não está surtando, ele está expressando o que ele está acontecendo com ele. Só que para aquele profissional, né, não é o papel dele, né? Nós entramos. Só que nós entramos como? Nós entramos muito nessa questão. Por quê? O que acontece com a pandemia é que nos força a rever o nosso modo de existir. Nem que seja por um instante, porque deu retorno, né? Eu vou pro TikTok, pro Quai, nem sei se fala assim esse negócio, mas pro Tinder, pro Instagram, pro Facebook, vou trabalhar, vou estudar, né? Vou fazer tudo, menos lidar com alguma situação. E daí, por que se chama as tonalidades afetivas? Porque ela dá o tom na relação nossa com o nosso entorno, as pessoas, com tudo que nós estamos lidando, né? Então, o que acontece? A escuta dessa perspectiva é uma escuta é uma escuta que tem que estar sintonizada à maneira de ser daquela pessoa. E é uma escuta muito atenta às questões contraditórias da narrativa, do discurso. Né? E daí o que nós analisamos? A vivência temporal. Aqui temporal não é o tempo linear, aqui é a vivência do tempo. Se eu pego uma depressão nessa perspectiva, por exemplo, é uma pessoa que ela vive presa ao seu passado, porque todo investimento que ela fez na sua vida, ela fracassou e ela não se vê capaz de continuar sendo. Ela vê que a possibilidade de ser dela vai fracassar novamente, então ela para, ela fica estagnada. E daí, pessoal, pode passar, Nath, por favor. Pode passar, eu já volto para isso, que a citação depois a gente lê, se der tempo. Pode passar mais um. Não, volta naquele. Volta naquele. Daí o que acontece? O impacto que o Covid traz? Medo, pânico, depressão, estigmatização e exclusão. Medo. Medo de contágio. Aqui daí tem uma pegada mais epistemológica, no sentido de nomenclatura, até de entendimento existencial, que é o quê? Medo é diferente de angústia. Para essa perspectiva, medo ele é identificado, ele tem um objeto identificado. Tem medo de barata, tem medo de escuro, tem medo de altura, tem o medo do vírus, da doença. Né? A angústia é quando que eu me vejo. A angústia, pessoal, aqui, que é diferente da angústia patológica, que é essa que nós tomamos remédio, ficamos chapados e não lidamos com nada, a angústia aqui, essa angústia aqui, tudo que eu tenho para fazer, estudar, dormir, comer, comprar, correr, escrever, ler, pintar, varrer, lavar, organizar, tocar violão, todos nós nos angustiamos. Você se angustia, você come, você fica pior, porque você vai ficar angustiado e gordo. Você se angustia e dorme, você vai ficar pior, porque você vai se angustiar, você vai dormir, não vai se sentir produtivo e vai continuar angustiado, né? Então, a angústia, ela faz isso. Só que sobra o que na angústia aqui? Me sobra. A angústia, ela é disposição. O Heidegger chama ela de disposição, porque ela dispõe o indivíduo a olhar para ele mesmo, ela dispõe o indivíduo a lidar com ele mesmo, e ela dispõe esse indivíduo a se manifestar como ele realmente quer se manifestar. Isso na lida com o mundo. Por isso que é muito interessante, por mais trágico que seja, e é muito trágica a situação que nós estamos vivendo, mas eu tenho constatado e vivenciado encontros e mudanças relacionais extremamente ricas e saudáveis. Famílias que se reúnem, casais que se reencontram, pais e filhos que se harmonizam. E aqui que está, porque o mundo dos afazeres, esse mundo frenético nosso, ele encobre isso.
Porque ele nos retira a vivência de nós mesmos, no sentido de eu poder parar e questionar, putz, qual o sentido disso tudo? Né? Qual o objetivo? Onde isso vai me levar? Corresponde a quem eu quero ser, a como eu quero ser, né? Só que assim, ao mesmo tempo traz medo. Por quê? Medo de ficar estagnado, medo do desemprego, medo do... Como que fala? Depois que pega a doença, tem as complicações lá, né? As complicações que pode ter, né? Você fica doente, você sara do Covid, mas você tem deficiência no rim, no pulmão, né? Etc. Tal. O pânico, né? O pânico que é essa situação extrema, né? De sensação já de morte frente a uma situação extremamente estressante. A depressão que daí vem acompanhada do isolamento, né? Esse indivíduo que se sente não validando a sua existência, porque não está investindo em nada no mundo, né? Pessoal, compartilhando com vocês, eu tenho avós de 95 e 94 anos. E é muito doido encontrar o meu avô, principalmente, porque os dois estão lúcidos, mas o meu avô, ele é muito ativo, ele era muito ativo, porque a única coisa que ele tem de saúde é problema no joelho que dificulta ele andar, mas ele anda ainda. E daí hoje eu encontro ele fala assim para mim, filho do céu, eu não aguento mais. E eu nunca tinha... Ele me falou a primeira vez, me impactou, mas assim, brinquei com ele, né? Mas isso daí é visceral, sabe? No sentido de que ele não aguenta mais a vida. Tá pesado continuar para ele. É mais ou menos assim, eu já podia ter ido, né? Faz um tempinho, já tá bom, já deu. E eles estão passando por tudo isso. E daí a questão da morte, que é mais doido, que assim, eles são um ponto muito importante de reflexão, porque eles estão enterrando as pessoas mais novas que eles. Todo mundo que é mais novo, eles estão enterrando todo mundo, eles estão ficando. E daí a vivência do tempo se torna o quê? Se torna cruel, né? Então, e daí provavelmente quadros depressivos se instalam, né? Só que aqui na situação do Covid, algo muito interessante, que esse quadro depressivo se instaura muito pela mudança de hábito, de rotina, que eu me via saindo, produzindo, agora eu estou em casa o dia inteiro. Porque, reduzir a minha jornada, porque não tem dinheiro para me pagar, né? Ou me mandaram embora, estou desempregado, né? Como isso mexe com a pessoa, né? E daí, por que eu quis pegar no lance do pronto atendimento? Porque essa pessoa já chega com tudo isso de uma vez, né? E daí, o que acontece? A Ana Maria Feijó, que é um dos expoentes nessa perspectiva aqui no Brasil, ela é da Federal do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: o principal instrumento que o psicólogo tem é a paciência. É o pacientizar-se, ela chama. Que é o suportar a espera de que esse outro apareça. Só que o que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu apareci aqui e tal. É interessante, no fim, Josi, vou até te fazer a pergunta, que eu acho que combina com isso, só para dar o exemplo. Você falou que você já ouviu falar muito de mim. Mas pegando essa linha de raciocínio, uma coisa é ouvir falar, né? Outra coisa é estar junto. Né? Que é a mesma coisa da rua. Encontro, lá. Né? O encontro. Né? Então, olha a diferença disso. Né? Olha como isso é impactante. E daí o que acontece? A posição, a postura, o manejo do psicólogo, principalmente no Covid, é da paciência, é da espera, é do deixar que aquela pessoa que está ali aflita, ela apareça, ela se acalme,
ela perceba, e a questão da presença, pessoal, a questão da presença, ela tem aqui um tom muito específico. Eu costumo associar o seguinte, por exemplo, hoje, uma presença marcante na minha vida são meus filhos, a minha esposa, né, meus pais, né, alguns amigos, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui presentes, não estamos? Mas estar presente não quer dizer que eu estou presente. O que eu quero dizer com isso? Pensem na pessoa mais importante na vida de vocês hoje. Aquela pessoa que ela não precisa nem abrir a boca, ela só precisa estar no mesmo cômodo, no lugar que vocês estiverem, que faz toda a diferença. Esse é o desafio do psicoterapeuta. Ele estar presente dessa forma, que sensivelmente impacte o outro enquanto presença, mesmo eu sendo um estranho, porque um psicoterapeuta é um estranho, né? Por isso que leva tanto tempo, né? É por isso que temos que realizar tantas entrevistas para começar um processo terapêutico, porque nós estamos, né? A pessoa está se familiarizando conosco, a criação de vínculo, né? Os testes, né, que nós passamos, se somos confiáveis, né, se não vamos abrir, né, o conteúdo para ninguém, se vamos estar ali na hora que foi marcada, etc. e tal, né? Então, o que acontece? O desafio, e o que essa perspectiva vem trazer, é essa possibilidade de estar disponível, estar ali para o outro. O Heidegger chama isso de cuidado, que também é traduzido por solicitude. E é muito interessante. Em todos os nossos encontros, nós solicitamos e somos solicitados. Pessoal, sabe, acredito que a maioria daqui já passou por uma atividade clínica, né? Já atendeu alguém. Sabe quando a gente recebe um paciente novo, um cliente novo, você não sabe como aquela pessoa é, que hoje a gente recebe tudo por WhatsApp, né? Então a gente não ouviu nem a voz da pessoa, basicamente. Só que uma coisa que eu acho muito interessante, assim, a gente não faz ideia como lidar com aquela pessoa inicialmente. Só que a partir do momento que encontramos ela me solicita como ela quer ser tratada, como ela quer ser cumprimentada naquele momento, né? E tanto que, assim, tem pessoas que gostam de aperto de mão, tem pessoas que só balançam a cabeça, tem pessoas que não olham na nossa cara e entram na sala. Tem pessoas que não olham pra gente, saem correndo e não voltam nunca mais. Isso vem do encontro. Alguém explicou? Ninguém explicou. Tem livro que explica? Também não tem. Porque isso daí é a tonalidade afetiva, isso daí é o encontro. Por isso que não está nem dentro nem fora. Mas é o encontro que promoveu. É o encontro que promove. Tem uma prática agora muito interessante nos hospitais, não sei se em todos, tá? O que eu tenho certeza que acontece é o HC, Hospital de Câncer, que pautado até em hospitais de São Paulo, de que estão fazendo vídeo chamada com os pacientes entubados também, né? Daí, nossa, a gente ouve isso, nossa, que impactante, né? Imagina eu ver minha mãe entubada lá no UTI, isso é louco. Mas, ao mesmo tempo, dá uma esperança, sabe? Dá uma sensação de que, nossa, ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada, né? E é uma situação estranha, mas é uma situação acalentadora ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu tô com um tio lá no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso do Sul, entubado, já nas piores e tal, e eu só recebo notícia, o meu primo que tá lá com ele só recebe notícia por telefone. E por ligação, nem por chamada, meu primo não vê. E daí ele me manda abrir, me chamam de Bri, né, na minha família, de Fabrício, né, Bri. Abrir a situação que tá assim, assim, tal, né.
Poxa, essa é outra situação, a da exclusão. Eu incluo quando eu ligo, mesmo o paciente não ter intubado. Porque o simples fato de eu ver coração batendo, respiração acontecendo, e ele medicado, e aquela pessoa do outro lado, que nem sempre, na maior parte das vezes é um psicólogo, né? Mesmo todo aparentado lá com aquelas proteções, vira para mim, ó, sua mãe, ó, seu parente tá assim, 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 hoje aconteceu isso, 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 ele tá respondendo o tratamento, olha, essa aqui, e daí olha só que interessante o que o psicólogo faz, que muitas vezes a outras profissionais, né, não estou generalizando, mas alguns fazem, outros não, que é nosso papel também incluir o trabalho do colega, né, que eu vi acontecendo isso, que é muito legal. Ó, fulano, essa aqui é a enfermeira, essa aqui é a enfermeira que dá o remédio pro seu pai, essa aqui é a enfermeira que deu banho na sua mãe. Poxa, você contempla, né? Você valida aquele lugar, aquelas pessoas, aquele cuidado. Você está promovendo encontros, né? Você promove muitos encontros que muitas vezes são negligenciados, né? E que eu vi, daí após isso, o que eu vi? Após isso eu vi o quê? A pessoa voltando ao hospital para agradecer pessoalmente aquelas pessoas. Porque a mãe dela morreu, mas ela se sentiu acolhida no momento mais trágico da vida dela, mais vulnerável da vida dela. Só que esse é um papel, daí entra a questão empática, né? A questão de empatia, a questão de aproximação, a questão de intuição nossa. Pessoal, o que é? Hoje nós vivemos nisso, né? No online e tal. O que é você ligar e mostrar a uma pessoa? Eu tenho que fazer isso com meus pais direto com as crianças aqui. Né? Mas nós temos que passar isso para o nosso trabalho. Né? E pensando daí na nossa prática, não existe mais, né? Eu vou ser bem radical aqui, não existe mais psicoterapia individual. Bom, melhor, existe psicoterapia individual, não necessariamente. Por quê? E daí uma flexibilidade muito grande dessa perspectiva é isso. Eu que me adapto ao modo como é necessário para o outro, porque eu sou facilitador. Né? Então, um exemplo da clínica meu daí, né? Eu ia dar uma devolutiva aos pais, né, da criança, e a mãe, ela tem síndrome do pânico, ela não conseguiu subir no elevador. Ela chegou, parou ali e ficou na recepção lá embaixo. O pai subiu, me contactou, falou, então, pode ser só comigo, ou você quer marcar o horário? Falei, onde ela tá? Lá embaixo. Desci com ele, eu fiz a devolutiva andando na rua. Minha clínica fica perto da Santa Casa, eu fui até ali naquele gramado ali da Mãe de Deus, ali da capelinha, né, que tem. Sentei com eles ali e fiz a devolutiva. Levei um copo d'água para a mulher, se acalmou, pronto, resolveu. Só que assim, é essa questão que acontece, né? E hoje o que acontece? O estigma, né? O estigma de quem está doente, né? O estigma até de quem tosse perto da gente, já é Covid, isola, sai de perto, né? Não sei se vocês já viram os casos de pessoas violentadas porque tossiram, espirraram em ambiente público, né? Teve um cara que acho que num restaurante de Curitiba foi espancado porque tossiu, alguma coisa assim, né? O estigma, né, gente? O estigma daí é difícil, né? Porque, assim, predetermina quem aquela pessoa é. Aquela pessoa é o Covid. Aquela pessoa é uma ameaça. Além de ser o Covid, aquela pessoa é uma ameaça, né? Então, e a questão da exclusão está sempre posta, né?
E daí o quanto, eu sei, não faz parte daqui, mas é uma reflexão para a gente levar, sim. E nós já vivemos num país excludente. Né, e vem mais isso para excluir, né? Então, olha o sofrimento, olha a vulnerabilidade que nós vivemos e da qual nós existimos, né? Então, tudo isso é um sofrimento existencial, né? A perspectiva existencial vai chamar situações limites. Situação limite é toda situação que coloca em jogo a minha possibilidade de continuar existindo, que coloque risco de morte ou não, tá? Mas que impeça a minha possibilidade de continuar existindo. E tudo isso acaba impedindo, né? Então, aqui, ó, a citação diz assim, ó, levar a medo e pânico generalizados, principalmente estigmatização e exclusão social de pacientes confirmados, sobreviventes e parentes, que podem aumentar para reações psicológicas negativas, inclusive distúrbio de ajustamento e depressão, né? Então, olha o impacto disso tudo, né? E daí, a pergunta que sempre fica, pelo menos que eu sempre me coloco, assim, qual o nosso papel? O que eu posso fazer? Né? Porque assim, o paciente quer atendimento presencial. Eu me coloco, né, eu também estigmatizo. Mas eu não sei onde ele anda, com quem ele anda, o que ele fez, se eu vou estar numa sala com ele, daí isso, aquilo. Mas daí ele precisa do encontro. O online não vai rolar. Família. Né? Então, e daí a nossa língua, a nossa análise tem que ser muito global, né? E eu percebo que a nossa função, nosso papel é de acolhimento, principalmente. Só que é um acolhimento, pessoal, que não cabe só ao paciente, você tem que acolher a família, você tem que acolher a pessoa que está doente, não quer aderir ao tratamento, e você tem que ajudar, e daí chega o enfermeiro médico e falam assim pra gente, você tem que fazer ela aderir, conversa com ela, convence ela, mas isso não é da nossa função, até porque eu estou daí o quê? Eu estou desrespeitando a liberdade daquela pessoa, né? Porque ela tem a escolha de não fazer o tratamento. O que eu posso fazer é conversar com ela e sanar todas as dúvidas e acrescentar todas as informações que eu posso ter para ela entender a situação que ela está. Assim como tem a pessoa que não está com sintoma nenhum, deu positivo e acha que vai morrer no outro dia. E pode ser, mas não quer dizer que será. E aqui entra ainda o cuidado de quem cuida, que não é só a equipe multiprofissional, mas somos nós também. Porque nós estamos sobrecarregados. Olha o nosso papo do começo aí, né? Família, filho, trabalho, prazo, né? Você chega em casa e só quer tomar um banho e dormir. Mas você tem que tirar lixo, lavar a louça, ver se as crianças estão com frio na cama, você tem que dar comida para o cachorro, às vezes você... olha só, né? Então, o que esse momento se torna, né? Pode passar, Nath. Nossa, a gente passa rápido, né? Daí o que acontece? Pode ser o que você falar, quiser, Josi. viu? Você fica aqui até a hora que você quiser, tá? Porque tá maravilhoso demais. Não, mais fácil, então. Daí você me facilita. Vamos caminhando, então. Né? E pessoal, quem quiser me interromper, fica à vontade, tá? Me interrompa a hora que vocês quiserem, tá? Então, olha o que eu falei. Quando nós passamos a existir, nós passamos a o quê? Fazer parte de um cotidiano, de um familiar. Só que esse familiar, o que ele faz? Ele nos horizontaliza.
ele nos coloca muito igual um do lado do outro, cada um do seu jeito, mas fazendo muita coisa parecida, né? A pessoa assiste Big Brother, eu assisto. A pessoa tem Facebook, eu tenho. A pessoa trabalha, eu trabalho. A pessoa estuda, eu estudo. A pessoa come isso, eu também quero experimentar. Vou lá e como, tem isso, tem não sei o quê. Percebam. Isso daí é muito claro, é muito fácil ver no meio no mercado, por exemplo, né? No mercado de trabalho. Explodiu os food truck. Todo mundo quer ter food truck. Nossa, tem saindo das quiçaças food truck. Tanto food truck que tem na cidade, tanta opção que tem, né? Tanto que, assim, todo mundo coloca assim, você quer ganhar dinheiro hoje, você quer, inove, senão você não vai conseguir nada, né? E mais essa cobrança, né? Então, o que é o sofrimento? O sofrimento, nessa perspectiva, é quando se interrompe essa possibilidade de existir em vários âmbitos. Se a gente pegar o slide anterior, todas aquelas situações de medo, angústia, depressão, estigma, exclusão, são interrupções do poder ser, né? Porque a partir do momento que eu existo, eu tenho a possibilidade de ser. Só que também é da minha escolha continuar sendo sempre a mesma coisa. E daí o que o Covid faz? Queridão, você não vai mais poder ser a mesma coisa, porque você teve uma complicação de pulmão, você nunca mais vai poder acender o cigarro que você fuma há 30 anos. É uma sentença de morte para aquela pessoa. Porque que lugar ocupava aquele cigarro? O que representava aquele cigarro? É um exemplo, né? Então, essa interrupção, e daí o que acontece? A necessidade desse apoio psicológico, né? Que daí aqui eu entendo como esse plantão psicológico, esse acolhimento, essa escuta, né? Então, por mais que já seja por um tempo multiprofissional, né, a questão da saúde no nosso mundo, no nosso país, ainda lá dentro eu percebo muita distinção. De um lado tá os enfermeiros, do lado tá os médicos, do outro lado tá os administrativos, do outro lado tá o psicólogo. Ainda há pouca como que eu digo? Igual um tecido, sabe? Que tá há pouco, né? E daí o nosso trabalho, muitas vezes, é de fazer o que a instituição não faz. Validar aquele enfermeiro. Até capacitar aquele enfermeiro. Dar escuta para ele. Né? Entender que ele também está em sofrimento. Às vezes o enfermeiro acabou de perder um familiar e está cuidando de alguém que está morrendo na UTI. E nem teve a chance de fazer o luto. E daí aqui não é luto nem só da morte, é luto de tudo, de um modo de vida, né? De um estilo de vida. Né? E que esse enfermeiro, às vezes, ele só precisa que alguém chegue no canto dele e pergunte: como que foi seu dia? Que nem isso ele tem. Às vezes nem isso nós temos também. Que o nosso dia é o quê? É apagando incêndio. Ainda mais hoje no momento da saúde, né? No âmbito da saúde. Né? A pessoa no hospital, numa UTI, não se pergunta nada, ela faz. E tem que fazer acontecer. Né? Então, realmente, traz esse isolamento, traz essa individualidade. Pode passar, Nath. É aqui que eu quero. E daí traz os dilemas existenciais. Porque nos coloca no dilema vida e morte. Né, para compartilhar com vocês, né? Esse meu tio que está internado, né? Semana passada a esposa dele morreu, minha tia. Os dois estavam internados. Ele está vivo? E daí? Ele está vivo? Ele vai suportar? Ele vai ficar? Como ele vai ficar? Se ele ficar?
esse filho único, vai conseguir cuidar do pai, se o pai ficar? O que vai acontecer com ele se o pai morrer? E daí a questão histórica, né, da pessoa, porque nós somos históricos, né, a biografia da pessoa, que é algo que daí cada abordagem, cada perspectiva trata de um jeito, né, a fenomenologia existencial hermenêutica fala de biografia, quando quer dizer, quer falar da história de vida da pessoa. Daí só mérito também, né, a história de vida, a biografia do meu primo, ele com uma filha de 8 e o filho de 4, perdeu a esposa com câncer no cérebro, né? Então, olha a marca disso, olha o lugar disso. E daí, eu tô falando tudo isso porque, olha só, ele não tem nenhum suporte lá para ele. E daí eu tô tentando dar o suporte por aqui, mas estou longe, tá distante. Então, e daí, olha só os recursos, né, que vem também junto. É alguém que está precisando recorrer aos medicamentos para suportar o que está acontecendo. E nesse momento, que bom que tem medicamento. Mas olha só a questão vida e morte, a questão comunhão, solidão, porque, né, nós vivíamos, ainda mais brasileiro, gente, a gente é do fervo, né, a gente gosta de gente, a gente quer balada, pegada, a gente quer, né, fuzuê, a gente quer carnaval. A gente está só. E a solidão traz dois caminhos. Porque, ao mesmo tempo que é encontro comigo mesmo, né, reflexão de quem eu sou, de como eu sou e o que eu quero ser, mas é também a reflexão de autoafirmação, assim, do meu valor. Né? Também é sentimento de não pertencimento, de desamparo. Né? Outro âmbito, liberdade e determinismo. Né? Determinismo em que sentido? A minha liberdade passa de ser determinada pela pandemia, porque, eu me limito aí no mercado, na farmácia e no posto de gasolina. Eu queria tanto tomar cerveja ali no lago. Eu tenho liberdade de ir, mas eu tenho as consequências que eu preciso arcar. Né? E o sentido e o absurdo, né? Esse é muito interessante, né? Porque tem sido um absurdo o sentido de existir, né? Um absurdo pelo fato de que estamos inibidos e restritos na nossa liberdade. Estamos inibidos e restritos no nosso investimento em relações, em encontros, em afazeres. Né? Pô, Nath, brincadeira, eu sei, tô brincando. Então, olha os dilemas da existência, porque são dilemas. O que seria dilemas existenciais? Pessoal, é coisa do dia a dia, é aquilo que nos coloca assim, e daí? E daí, Luciane? Vida ou morte? E daí? Ver uns amigos que faz tempo que você não vê, ou ficar em casa e se garantir? E daí, assim, né? Daí com criança, quem tá com criança aí, nossa senhora, gente do céu. Meu pai tem uma chácara em Arapongas, são de Arapongas, que daí a gente consegue levar as crianças, né? Meu filho não quer vir embora, com 4 anos, ele fala, papai, não, pode ir que eu vou ficar. E daí um negócio muito interessante, o que acontece? Dá licença um pouquinho, Fabrício. Pode falar, Luciane. Essa semana em atendimento, a gente, né, conversando com a cliente, nós falamos sobre isso. Para preservar a vida, né, com tanto medo que ela tá perdendo a saúde. Você vê? Não é? Que coisa louca, né? Que incoerência. E ela não tinha parado para pensar nisso. É o dilema, você fica doente.
É só consultar a galera da psiquiatria, o número de pessoas tomando medicamento para suportar. Sertralina, estalopram, já estão pondo na caixa d'água já para a galera aguentar. A Rivotril já está numa pegada faz tempo, né? Mas assim, né? Daí as pessoas acordam não querendo acordar. Ao mesmo tempo, não sei se vocês viram, mas eu vi, é muito paradoxal, né? Eu vi uma colega minha que pegou Covid, ficou lá prostrada, mal, tal, 2 semanas, mas graças a Deus aí saiu bem. Ela falou assim, é horrível, mas me deu uma folga tremenda. Nossa, eu pude não fazer nada. Porque eu sinto que eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava saindo de casa. Né? Então, e deu um negócio muito interessante que eu queria compartilhar com vocês dessa teoria, é que o Heidegger, né, em si, ele bebia muito da Grécia Antiga, da Antiguidade Grega. Mas ele bebia muito do modo de ser, né, do cidadão grego. E tem uma coisa que eu acho que vocês vão entender que eu vou fazer analogia às crianças, aos meus filhos especificamente. E quem tiver criança, ou, né, cada um faz a associação que tiver aí no repertório que tiver, né? A sociedade grega é uma sociedade que é do estranhamento, porque o indivíduo, ele se impactava com a realidade, ele se impactava, ele se espantava, esse é o termo filosófico, espanto. Espanto quer dizer que, nossa, aquele fato, aquele fenômeno, aquilo que está aparecendo, aquilo que eu estou encontrando, é muito rico, é muito... E daí, ó que eu associo a hoje, né, para tornar mais próximo da gente, né, para traduzir um pouquinho isso. Pessoal, nós somos adultos, né, e infelizmente ser adulto é ter o olhar viciado para o mundo. É aquilo que eu falei, nós olhamos e nós definimos, nós olhamos e nós determinamos, nós olhamos, nós prevemos, nós olhamos, nós pressupomos. Gente, até hoje eu sei que isso vai se perder, e isso é talvez, em relação a ser pai, seja a minha maior tristeza, que é, meus filhos ainda têm esse olhar de espanto. Eles podem ver a mesma coisa 10 vezes no dia, eles fazem festa, eles se impactam, esse espanto é assim, você se implicar, é assim, puxa, que êxtase, eu estou participando disso. E eu tenho isso quando, eu tinha isso, né, esse ano já não tive muito, quando eu chegava em casa, eu saía atender de manhã, dar aula de manhã, atender à tarde, às vezes ia à noite no mercado, voltava, todas as vezes que eu estava assim, eu chegava 5 vezes em casa, eles faziam uma festa. O olho brilha, e brilha literalmente, gente. Nós perdemos isso, infelizmente eles também vão perder. Então, de uma forma bem coloquial, essa perspectiva tenta resgatar isso. O brilho no olhar, mas o brilho no olhar da questão de que, poxa, existem outras possibilidades. O Covid não vai me dar só trauma, não vai me dar só... putz, ainda não me veio a palavra que eu quero. Que coisa. Né? Sequelas, isso, sequelas. Não vai me dar só sequelas, não vai me fazer só morrer. Né? E essa descoberta, que é da própria pessoa, nós só somos um canal para isso. Né? Então, é um momento muito tênue, né? Muito, que é a questão de poder... o encontro, pessoal, é aquele lance, uma coisa é você estar, outra coisa é você... pertencer, né? É bem diferente, entende? É bem diferente. Numa situação crítica, por exemplo, vamos supor, meu filho caiu e bateu a cabeça.
O simples fato já me solicita, mas a minha esposa, ela não precisa falar nada, ela me solicita com o olhar dela. Essa é a sintonia, esse é o encontro, ninguém precisa falar nada, é um negócio que não é nem aprendido. É isso que quer dizer intuição no âmbito filosófico. Para a filosofia, intuição é o conhecer sem experimentar. Acontece. E daí é isso que o Heidegger diz, que o Heidegger afirma assim, nós somos acontecimento. Nós somos acontecimento que se dá num horizonte histórico, num momento histórico, numa época. Tem alguém da psicanálise aqui? Ou não? Ó, é para ter, porque no nosso projeto não é só analista do comportamento. Tá. Você tem alguém as meninas me falaram que engloba, né, psicólogos. Né? Não, eu tô falando disso porque, né, até me perdi agora. O que eu tava falando, gente? Nossa, eu falo tanto que eu me perco. da intuição para a filosofia, que é o conhecer sem experimentar. Você perguntou se tinha alguém da psicanálise. Tá, uma hora vem. Eu ia fazer algum diálogo com a psicanálise que ia mostrar alguma diferença aí, mas já foi. Então, esse lance do encontro, né, desse encontro, e isso que quer dizer encontro genuíno, sabe? Porque é o encontro em que eu solicito e sou solicitado, né? O Heidegger vai dizer, tanto no Ser e Tempo, mas daí tem os Seminários de Zólicon, que é a obra que ele faz com o psiquiatra Medard Boss, que existem dois tipos de cuidar, e isso que daí a psicoterapia vai se apropriar, né? Existe um cuidar que é um cuidar tutor. Tanto que, assim, todo início de tratamento, nós somos tutores, né? Porque nós temos, de certa forma, a tutela daquele que nós atendemos, porque aquela pessoa, ela ainda não tem autonomia suficiente para lidar com o que ela precisa, por isso que ela nos procura, né? Mas tem um cuidado que ele chama de libertador, que é o momento em que, a partir de certo momento do tratamento, eu deixo a pessoa se virar com ela mesma, né? Que não cabe aqui, né, no nosso caso, porque nós estamos falando de atendimentos pontuais, né? Então estou falando de uma pessoa que está chegando no pronto-socorro, uma pessoa que está precisando de um atendimento de urgência, de emergência, né? De um acolhimento, porque muitas vezes a pessoa, ela passa mal na rua, chega no pronto atendimento, não sabe nem o que está acontecendo com ela, né? Muitas vezes o atendimento é demorado, né? Aquela pessoa está ali com fome, com sedes, né? Sem ninguém, e nós precisamos também, de certa forma, fazer esse amparo, né? Dar esse apoio aí, que não é, nosso apoio acaba não sendo só psicológico, né? Nosso apoio é de informação, nosso apoio é de tutela, mas é de cuidado, né? Cuidar até das necessidades básicas, se a pessoa, né, comeu, bebeu, se a pessoa, né, e etc. Então, é algo muito abrangente, né? Então, nós precisamos pensar sempre que o grande desafio que eu percebo hoje é de conseguir ser solicitado e corresponder a essa solicitação do outro. Em um momento que talvez nós temos aí meia hora, 20 minutos, né? E fazendo a interlocução, às vezes, com outras áreas, né? Felizmente, hoje a medicina está se humanizando um pouco mais, né? Mas ainda o médico ocupa um lugar aí de suposto saber que a carteirada reina um pouco, né? Então, ele passa o recado dele e o resto que se vire, né?
Daí sobra para as enfermeiras fazer o trabalho duro, braçal, e elas sobrecarregadas, né, daí sobra para a gente fazer. Então, olha só o lugar que a gente se encontra, né? Numa instituição, nós somos os mediadores de todas as relações internas e externas, porque eu trato com a equipe, mas eu trato com a família que não está ali também, né? E daí eu acolho aquela pessoa, né? E o que é esse acolher? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Nesse momento frágil, vulnerável. Esse acolher é simplesmente, muitas vezes, igual eu falei, a nossa presença, né? De estar ali, para ela se sentir, né, segura, ou sentir que pode contar com alguém. Ao mesmo tempo, o acolher é dar espaço para aquela pessoa expressar o que ela bem entende, né? Mas expressar principalmente sobre a situação que ela está vivenciando, né? Para compreender essa situação por si só, né? Para ela refletir naquele momento, né? E não é uma reflexão assim, ai, nossa, então, né, putz, verdade. Eu encontrei aquele meu amigo, acho que eu peguei dele. Não, não é isso. Né? Isso aqui está num âmbito muito que na fenomenologia nós chamamos de âmbito ôntico, que é o âmbito do real, né? Nós temos que atingir o âmbito ontológico, que é do sentido que aquela situação está provocando. E daí, gente, é incrível. Quando nós damos escuta e acolhimento, e a pessoa está também, a pessoa tem que estar aberta, né? Tem que estar a favor disso. Às vezes a pessoa ela faz uma revisão da vida dela ali com a gente em meia hora, né? Então, e daí é muito interessante que metodologicamente o caminho de investigação da perspectiva fenomenológica hermenêutica é o caminho por ser qualitativo, é o caminho da pergunta, tem vários nomes, um dos nomes é questão norteadora. É uma questão aberta. Quer ver um exemplo prático? Você está lá no UPA, você está no hospital, você está num lugar que está tratando o Covid. E a pessoa chega ansiosa, passa, tem que fazer aquele exame que é, né, chato, que deve ser um incômodo tremendo, né? E a pessoa está ansiosa, a pessoa está com medo, a pessoa está insegura, né, de tudo aquilo, porque já é inseguro estar num lugar, né, hospitalar, por causa do vírus. Já há uma insegurança do que está por vir, e daí a angústia remete muito a isso, o que está por vir, o desconhecido, né, e daí? Né? E daí, nesse momento, né, uma questão norteadora que possa ser simplesmente perguntar para essa pessoa como você está se sentindo? Assim, geral, é ampla. Porque é para abrir o leque mesmo, para ela poder falar do que ela quiser que ela está sentindo. Ou, ela acabou de fazer o procedimento lá do cotonete, né, que eu não lembro o nome. Como foi fazer esse exame? Que ele parece ser bem delicado. Ela começa, ela vomita, né? Daí, nesse vomitar, ela vai trazendo o que ela faz, onde ela estava, o que levou ela ali, os sintomas que ela teve, os medos que ela sente, e que ela perdeu não sei quem, um amigo de infância por causa desse vírus, que ela tem medo, que ela tem uma criança. Olha só, a biografia está sendo posta ali, entendeu? Ela está se abrindo. E nesse se abrindo, a gente entra também, sim. Mas aconteceu isso, o que você sabe sobre, né? Esse procedimento,
que você sabe sobre as consequências? O que você sabe? Você sabe que daqui para onde você vai ter que ir? Porque, gente, isso eu acho um absurdo no sistema de saúde. A pessoa fica lá 3 horas na espera e ela não sabe nem para onde vão levar ela depois dali. Daí chamam ela, mede pressão, ela fica mais 3 horas depois de medir a pressão, né? Que é a triagem, medir pressão e temperatura. Depois de 3 horas, daí ela vai para algum lugar. Só que ninguém sentou ali do lado dela e falou assim, dona fulana, olha, você está aqui, então a gente está lotado, vai demorar, se a senhora puder ligar para alguém, é importante, seria legal, só para informar, não pede para vir, porque não pode vir mesmo, mas assim, a senhora pode beber, pode comer, porque o exame que a gente vai fazer não tem nada a ver com ficar em jejum. Olha só, gente, que tato, falta de, né, daí vocês mais do que eu sabem, né, essa questão da habilidade social, né, acho que todo funcionário de instituição tinha que ter, assim, do nascimento até a morte, tinha que ter curso e vivência de tato social, né, não é nem porque não tem, mas é assim, daí a gente também tem que entender o lado de lá, né, a pessoa está sobrecarregada, tem um plantão ali de 12 horas, faz 10 horas que está ali atendendo, falta recurso, falta material, o médico trata mal, né? A pessoa não teve um dia bom, a pessoa está tendo que trabalhar com isso, tendo que ficar sabendo. Mutou. Desculpa. Eu cliquei sem querer. A pessoa está fazendo tudo isso, né? E não. É o encontro, pessoal. Né? Se fosse resumir o que eu tenho para falar para vocês é a questão do encontro. E esse encontro tem que ser encontro, não tem que ser só uma trombada, né? Tem que ser um negócio mais, né? Pode passar, Nath. Então, a questão é profilática, tá? É de prevenção. Por quê? Né? E aqui eu coloquei aconselhamento psicológico, porque o plantão ele se encaixa nisso, né? Apesar do nome não ser muito bacana, aconselhamento, orientação, mas o que é isso? Isso daí é conseguir corresponder a uma demanda muito específica, pontual, em pouco tempo, né? E não tem nada de aconselhar, mas tem muito de conseguir dar vazão, né? De ser um ouvinte interessado e compreensivo ao outro, a ponto dessa pessoa ela investir em quem ela é naquele momento falando para nós. É aquele lance, a gente fala, a gente se escutando eu posso interrogar o que eu escutei, interrogando eu posso refletir, refletindo eu posso reformular o que eu pensei, e pensem isso no meu modo de viver, né? Então, a ideia é essa, né? O Josi, eu posso continuar? Vocês precisam terminar? Fabrício, deixa eu te explicar. Tá. Sempre antes, nossas aulas eram de 2 horas. Ah, tá. E depois a gente começou a diminuir por uma questão assim, como muita gente não vinha mais, mas hoje tem bastante gente, eles estão aqui. Eu tô adorando a aula. Então, assim, Não, beleza. fica à vontade. Tá, então eu vou continuar, porque eu vou terminar, tá? Vou indo aqui para terminar. Vou tentar terminar até as 9 aí, para dar 2 horas, para o pessoal não ficar de saco cheio também. Perfeito. Beleza. Perfeito. Tá? E aí, gente, como a gente falou que ia ser 1h30, quem precisar sair, tudo bem, tá? Isso que pois vê o restinho. Eu quero ficar até o final, que ainda quero conversar com você. Beleza. E daí o que entra, né? Essa profilaxia é o quê? É facilitar, nós temos que ser um facilitador para o outro compreender a situação em que ele está, no momento em que ele está passando ela, né? Porque acontece, eu vejo muito isso, né? Eu fico até com dó. Quando, por exemplo, pessoas que são pouco instruídas e informadas, né? E às vezes acontece algo com elas, ninguém tem ninguém não, tô sendo, né, radical.
Mas a maioria das pessoas não tem o mínimo cuidado de explicar, de desenhar para aquela pessoa o que está acontecendo com ela. Né? E olha que invasivo, né? Olha que desrespeitoso, né? Hoje eu vejo mais, ô, seu José, então, eu trouxe isso aqui, esse medicamento é tal coisa, né? Eu vou ter que aplicar no senhor, tudo bem? Né? Esse medicamento aqui vai cortar a febre do senhor, vai deixar o senhor mais disposto, tal. Tudo bem. Não, já chega com o medicamento, já mostra a agulha desse tamanho para a pessoa, já coloca lá, já vira o braço e manda. Olha, gente, é um negócio tão simples, tá? Entendo que eu não estou aqui criticando o funcionário da saúde, até porque eu sei que ele está sobrecarregado, mas assim, é um tato que sobra para a gente quando nós estamos no âmbito da saúde, né? E nós somos às vezes, para dar conta de 3 setores do hospital, 2 setores do hospital, né? Então, o que é o nosso papel? Psicólogo. Compreensão e reflexão do modo de existir naquele momento, né? Que seja em meia hora, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, a pessoa poder refletir um pouquinho como é estar ali. E daí uma pergunta que acontece, na nossa metodologia de investigação, nós excluímos o porquê, porque pelo fato de que não existe mais uma procura de causalidade, não nos interessa a causa, me interessa a compreensão que o próprio indivíduo tem daquilo que acontece por ele, já que eu entendo que ele é capaz de se compreender. Tá? Então, o meu caminho investigativo, ele retira o porquê. E eu substituo o porquê pelo como. Então, por isso que é como você se sente, como foi passar por esse exame. Né? E o que também? O que você está pensando sobre esse procedimento? Que é para a pessoa, e é situacional, porque realmente para a pessoa se situar naquele momento. Tanto como quem ela é, mas como o que está acontecendo, né, com ela. E com a busca de sempre desvelar, desocultar sentidos. Né? Sair desse cotidiano aí que todo mundo tá junto, para eu aparecer como eu sou. No meio disso tudo bem. Mas, assim, é para eu conseguir me implicar. Muito uma questão de... tanto que, assim, os 3 objetivos da psicoterapia fenomenológica hermenêutica são autonomia, autocuidado e autossuficiência. Esses são os 3 pontos praticados e objetivados. Autonomia é que o indivíduo ele possa arcar e responder por ser livre, com isso escolher como ele quiser escolher a partir da sua própria vida, arcando por ela. Autocuidado, que esse indivíduo ele consiga dar conta de realizar a manutenção da sua vida, no decorrer dela, de uma forma coerente e saudável. E autossuficiência é que essa pessoa se sinta bem com ela mesma. Né? Às vezes a questão de autossuficiência é a pessoa que não se importa, é indiferente aos outros. Pelo contrário, como nós somos sempre encontro, não tem como acontecer isso. O outro sempre está conosco. Não existe ser humano sem alguém. Não tem como, pessoal. Se na história de Roma lá, os irmãos lá não tivessem sido cuidados pela loba, já era, tinha morrido. Né? Que seja um animal, mas nós precisamos do encontro, nós precisamos de alguém. E nós vamos passar a vida toda precisando de alguém. Né? Então, o que diz aqui, né? Um ouvinte, quem que é o psicólogo, então, aqui? Um ouvinte interessado e compreensivo, que pela técnica da reflexão
queria proporcionar que a esfera de exploração pessoal do cliente ou aconselhando se configurasse o mais proximamente possível de suas vivências e percepções atuais e conscientes. Eu sei muito pouco, mas isso me parece muito próximo do que, né, na análise de comportamento se trata por mindfulness, né? Se colocar, se situar naquele momento, naquele instante, naquela... Né, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Quando você estava falando que ia fazer um diálogo com a psicanálise, né? Eu estava pensando na possibilidade de um diálogo conosco, da análise do sim, existe. Que a gente tem a gente tem trabalhado muito com mindfulness. Então. Justamente uma das definições nossas para mindfulness é conseguir olhar tudo com um olhar de principiante, que é o que eu estava falando. Perfeito. Perfeito. Que é o lance das crianças lá, né? Olhar como se fosse a primeira vez, né? Isso, genuinamente. Genuíno, sem pressuposto, né? É isso que é a redução fenomenológica lá do Russell, é o quê? Eu suspender os pressupostos. Mesmo eu sabendo que uma coisa é uma coisa, eu poder deixar que ela apareça para mim no contexto que ela está. Né? Então, isso é rico, isso é encontro. E é um encontro genuíno, é um encontro que aquele encontro é só aquele encontro, não vai ter nenhum que vai ser igual àquele encontro. Né? E promover isso é promover, de certa forma, não só a reflexão de quem eu sou, porque é tudo compartilhado, né? Então, como está dentro de uma perspectiva humanista, como está dentro de uma perspectiva das ciências humanas, e por isso uma perspectiva mais qualitativa, é sempre participante. Então, o encontro tanto favorece a possibilidade de ser do cliente como a mim mesmo. Porque no próximo encontro nosso, eu também não sou mais aquela pessoa que está ali, ou que esteve ali, né? Então, isso daí faz muita diferença. Ou faz toda a diferença. Né? Ô, Fabrício, eu lembrei agora também, que eu estava lembrando só, na hora que eu falei que eu queria trocar umas ideias. Sim. Só para não perder. Eu tenho estudado muito a terapia comportamental dialética hoje em dia, sim. né? Já ouvi falar, não conheço, tá? E ela é linda, porque ela é toda baseada em princípios. A Marcia que criou, ela bebeu muito da filosofia mesmo, dialética. Legal. Que fala, bom, você melhor que ninguém sabe, né? Fala tudo isso aí que você está falando de sempre ser a primeira vez, né? Da gente. E lá ela fala dos tipos de validação, que envolve vários tipos de outras abordagens, que é, primeiro, considerar só ouvir, né, com empatia, depois considerar a história, depois considerar o momento atual. E sabe qual que é a última, que é a mais importante? Eu acho lindo, que é validar genuinamente. Olha só. Significa você, é isso que você está falando mesmo, que significa você ser você mesmo com o seu cliente, né? Sim. Você estar ali realmente do jeito que você é, né? Você querer que ele melhore, você torcer por ele mesmo, você acreditar nele, né? Quando você fala isso, Jô, você me faz lembrar, né, tem um filósofo que se chama Martin Buber. O Martin Buber é um filósofo responsável por uma psicologia dialógica. O Martin Buber, ele faz uma relação entre os encontros que são assim, ó. Tem a relação eu-tu e a relação eu-isso. A relação eu-tu é a relação que valida o outro. A minha existência valida a sua, que é isso que você está falando. A relação eu-isso é quando eu me encontro com o outro a partir dos meus interesses. Então, eu utilizo do outro. Daí não é genuíno, né? Então, o que eu fico mais contente hoje é que, assim, é a possibilidade, e daí eu agradeço essa possibilidade de hoje, da gente interagir, né, da gente dialogar, da gente poder aí conversar, independente da perspectiva que cada um defenda, mas entendendo que daí o que acontece, que, né, tem tudo a ver com
com essa conversa. O que interessa é o ser humano, para qualquer prática psicológica. O que interessa é o outro, né? E o nosso desafio frente a esse outro, o nosso desafio enquanto aquele que vai validar. Poxa, quantas vezes eu me pergunto, né, na minha prática clínica, putz, será que eu estou validando essa pessoa que me procura? Porque a pessoa, tudo bem para a pessoa, nós somos um prestador de serviço, assim como qualquer outro profissional. Mas nós temos uma obrigação ética, eu percebo, né, enquanto habilidade e competência, de fazer valer esse encontro. Tanto que, não sei para vocês, mas a não ser que seja psicólogo, estudante de psicologia, médico, essa galera que tem mais informação sobre a psicologia, ninguém pergunta para você qual que é a sua abordagem, qual que é a sua perspectiva, como você faz isso, como você faz aquilo. A pessoa está em sofrimento e quer alguém que a enxergue. E que a enxergue como ela realmente é. Né? Então, essa é a validação, né? Por isso que eu gosto de fazer associação ali com aquele lance, o desafio nosso é ser aquela pessoa que o simples fato de estar ali faz toda a diferença, né? E daí por isso que temos que ser pacientes, porque é no tempo do outro, é no momento do outro, né? Lógico que a gente não tem que ficar ali só igual uma mosca voando em volta, né? Mas, né? Nós temos a intervenção, né? Pode passar, Nath. E daí eu vou falar um pouquinho da ação clínica, tá? Vou citar o evangelista. A intervenção psicológica se dá pelo testemunhar o acontecer histórico-biográfico de quem procura o serviço numa atitude de solicitude libertadora, devolvendo o cuidado ao seu responsável. Olha que legal isso, né? Inicialmente, a pessoa nos procura e ela fala assim, por favor, cuida de mim. Como se ela se desse para nós, né? Só que o nosso papel é retornar para ela essa responsabilidade que é dela mesma. Por isso que é autocuidado. É a pessoa se cuidar. E que por meio da reflexão, né, esse indivíduo, ele vai se descobrir, poder se entregar e arcar com as suas escolhas. Só que ele precisa, é um âmbito reflexivo, né? Por que é um âmbito reflexivo? O Heidegger vai entrar num recurso, ao invés de uma linguagem lógico-matemática, que é a linguagem dos conceitos da teoria, ele vai entrar numa linguagem meditativa, que é a linguagem reflexiva, que reflete quê? Que reflete quem eu sou na relação com o mundo. Não o que o mundo quer que eu seja. Porque o mundo quer que eu trabalhe, quer que eu estude, quer que eu ganhe dinheiro, quer que eu compre, que eu consuma, que eu faça exercício, que eu coma. Pô, a gente já sabe. Mas como que eu quero que isso aconteça na relação com essas cobranças? É diferente. É muito diferente. Né? Pode passar, Nath. E aqui vem uma contribuição de um existencialista, o primeiro existencialista na filosofia, que é o Kierkegaard, que é a ideia de adição. E eu acho lindo isso. É um pouquinho extenso, mas vale a pena. Aquele que quer ajudar deve começar de forma humilde, encontrando o outro onde este se encontra, habitando o mundo do outro, compreendendo aquilo que o outro compreende. Mas esse ajudante não pode esquecer-se da adição. Kierkegaard designa com esse termo o diferencial que existe entre o ajudante e o ajudado. O ajudante carrega consigo o caráter edificante de pretender ser um instrumento de reflexão para o ajudado. Dirige-se ao indivíduo em oposição ao público, ao geral. Quer encontrar esse homem singular em meio ao todo mundo, ao impróprio, e introduzindo a reflexão, conclamá-lo a assumir uma obrigação para consigo próprio e para com o eterno. Aqui o eterno é realmente religioso, porque o Kierkegaard é cristão, tá?
conclamando-o a julgar por si mesmo e a transparecer para si mesmo tal qual existe. Olha que maravilhoso. Essa edição tem a ver com essa presença que eu falei, que é o estar ali para o outro, né? Que é quase uma doação, né? Estar para o outro. E é estar para o outro a partir do mundo que ele habita, como ele compreende, do jeito que é, né? A gente se lasca muito porque as pessoas têm um pressuposto nosso também enquanto serviço, que ainda existe ali, né, os estigmas de que é para louco, é para as pessoas problemáticas, e na verdade, uma coisa que me agrada muito é que, assim, hoje muitas pessoas me procuram por autoconhecimento, né, para aprimorar os valores, ou para rever os valores, para rever as histórias, as escolhas, o lugar que a pessoa está, né? E é aí que dá, né? Porque existir é uma surpresa, é se surpreender. Só que para se surpreender, nós precisamos nos retirar desse público, desse geral, né? Porque o se surpreender é um modo muito, muito pessoal de existir, né? E daí, pessoal, por mais, vai ser um negócio meio clichê que eu vou falar, mas assim, é quando a gente escuta aquela música, a gente se arrepia. O encontro tem que ser esse arrepio, entende? É quando a gente lê um texto e ele traduz tudo aquilo que a gente sente que a gente não consegue nem falar, mas está ali. E aquilo, nossa, abre, né? Só que, infelizmente, nós somos engolidos por esse mundo opressor, esse mundo do tem que ser desse jeito que o mundo quer, né? E por isso que ainda o que é diferente é ameaçador, né? Daí isso na minha reflexão pessoal, eu acho ridículo pensarmos que estamos em 2021 e o que é diferente nos ameaça. O que é diferente tinha que somar, gente. Que bom que é diferente. Porque senão, imagina, a gente ia ser igual aqueles caras, não sei se todo mundo assistiu Matrix, que eu acho que é de 2001, mas assim, aqueles caras que é tudo igual, aqueles agentes, tudo igual. Pra quê? Que coisa sem graça. Né? Então, é potencializar quem aquela pessoa é, ou quem aquela pessoa pode ser. Vamos pensar nas crianças? É o que a gente faz com as crianças, ou deveria, pelo menos. E daí é legal, né, que tem daí vários tipos de criação. Tem a criação super protetora, que a criança não pode nem, né, nossa, nem andar de descalço, que vai morrer de resfriado. E tem uma criação que é mais livre, mas não livre no negócio de ser negligente, mas livre no negócio de deixar a criança descobrir as sensações, as tonalidades, as texturas, os cheiros, né? Que é essa questão do espanto, né? Essa questão desse encontro genuíno. Que a gente perde, né? Nosso olhar nossa, a gente é cego, a gente é muito cego. Né? Lógico que a gente acaba, nessa cegueira, a gente acaba sendo massa de manobra, né? Para muitos aspectos aí da nossa vida. Mas é muito, pensando em existir, pensando em sentido de viver, gente, no momento que nós estamos vivendo, né? Por isso que a morte é tão impactante, o fim. E é uma experiência que nós nunca podemos ter, porque não tem volta, né? O homem pode tentar experimentar tudo, menos a morte, porque daí ele vai confirmá-la. Só que nós experimentamos a morte das pessoas ao nosso redor. E quando nós vemos alguém partir, nós nos espelhamos e vemos que em algum momento nós também vamos. E ser finito quer dizer a morte batendo nas nossas costas e falando assim, ei, tá valendo a pena o que você está fazendo por você? Você está vivendo da forma mais genuína que você poderia? Você está sendo verdadeiro com você mesmo?
É isso que a morte faz. O saber que vai morrer é para validar o viver, não para ficar morrendo de medo e deixar de viver. Mas lógico, né? Pela angústia do fim, a gente para de viver. Só que o tempo passa. E passa o tempo cronológico do relógio e passa o tempo vivido. Olha só o que esse momento nos chama. Esse momento chama tanto eu me isolar em casa e não fazer nada, como eu aproveitar esses momentos de encontros mais íntimos, fechado em casa, com os meus mais próximos, e poder olhar para o meu filho, para minha esposa e falar, putz, eu amo vocês, vocês são importantes. Que bom que eu tenho vocês. Ou que seja também falar assim, putz, você me sacaneou, não foi legal o que você falou. Mas que isso aconteça, que seja dito, né, que seja tratado, que seja, né, trabalhado, que seja refletido. E que seja refletido se implicando. Né? Então, assim, eu tô mal porque fulano falou isso, aquilo. Tá bom. Vai lá falar pro fulano que você tá mal pelo que ele te disse. Né? Não, né? É chato, deixa pra lá. E dentre outras coisas, né? Então, de certa forma, também o Covid, nós pensar nessa outra perspectiva, é uma abertura de encontros, de reencontros e até de novos encontros. Quantas vezes, né, o marido passou a enxergar a esposa que ele nunca viu porque está trancado com ela? Ou vice-versa. Quantas vezes o pai que era workaholic, que trabalhava 18 horas por dia, agora consegue sentar no chão e brincar com o filho e montar um quebra-cabeça? Só que, olha só, o estar é fazer valer esse momento é sentir o momento. Porque aqui para a fenomenologia, o que a fenomenologia faz? A fenomenologia coloca o sentir e o pensar no mesmo patamar. Diz o seguinte, quando eu sinto, eu já represento. Estão ligados. Pode passar, Nath. Essa é a última, Nath? Para terminar, então. Acompanhar o outro na expressão do que lhe dói, apreendendo em sua realidade, é solicitude, disponibilizar-se via a escuta que pode permitir-se manifestarem elementos norteadores do agir cotidiano, clareando os modos de singularização e permitindo a apropriação do sentido no existir. Pessoal, nós todos existimos, porque nós todos estamos aí, já no mundo. Porém, como nós somos, é sempre uma descoberta. E nós podemos ser a partir do outro, do que o outro quer, do que o mundo quer, do que as expectativas e tarefas e afazeres do mundo têm para nos exigir, ou nós podemos nos singularizar aqui, quer dizer assim, sabe, vou voltar na minha tia que faleceu, tá, gente? Desculpa eu trazer essas questões pessoais, mas de certa forma elas aparecem aqui como reflexão. Gente, essa tia minha que faleceu, faz uns anos que eu não via ela, porque ela foi para muito longe, né? Daí, não é justificativa, porque era só ir lá visitá-la, né? Não é isso, mas ela, o melhor arroz que eu já comi na minha vida foi feito por ela. E era um arroz que ficava amarelo, então era característico. Por que eu estou falando isso? Porque o modo singular e apropriado de ser si mesmo é o tempero que cada um dá na sua vida, entende? Então, por exemplo, a assinatura dela era aquele arroz, por exemplo, na vivência que eu tive com ela, na lembrança que eu tenho dela. Né? Então, é como um pintor que assina o seu quadro. Né?
ele não dá só o seu nome, mas tudo aquilo que ele conseguiu expressar naquela tela diz quem ele é. É diferente. É muito diferente, né? E por isso que é poético. Existir é poético. Porque é revelador. Nós sempre vamos ter as obrigações, as tarefas, sabe, os prazos do dia a dia. Mas isso faz parte, é mais uma coisa do nosso cotidiano, que tem que ser vivido visceralmente. Que é essa questão do ser genuíno, do ser espontâneo. Que o mundo nos tira muito disso, porque o mundo tem muito instrumentos de distração, né? De procrastinação, de distração, de negação. Bom, acho que é por aí, né? A gente podia ter a semana inteira, 2 horas aí, que ia ser bacana. Não fale isso não, que eu já estou querendo te chamar de novo para o mês que vem, ou por outro, porque, olha... Eu estou à disposição, vamos marcar que... Caramba, gente... Fabrício. Gente, falem, dê um retorno aí, que eu vou ficar aqui falando um monte do que eu já falei. Eu falo demais. Quem quiser falar, fazer pergunta. Legal. Gente, pergunta, apontamento, reflexão, né? Obrigado, Natália, por apresentar, viu? Foi uma mão na roda, como se diz. E daí, gente? Gente, vou finalizar a gravação também, tá? Senão vai ficar muito pesado o arquivo. Valeu. É muito tempo, né? Verdade.